E aí, tudo belezinha? Obrigado pela presença no canal, muito bom ter você aqui para mais um papo sobre comunicação. E você acha que é muito importante você saber palavras difíceis para se comunicar? Muitos alunos me perguntam isso. Ah, Delcio, mas meu vocabulário, eu não sei tantas palavras assim mais difíceis, sabe? Coisa e tal, então eu preciso melhorar no vocabulário. Claro que é bom melhorar no vocabulário, mas palavra difícil não faz de ninguém um bom comunicador. Vamos falar sobre isso, mas enquanto isso, você curta aí, inscreva-se no canal, dá um joinha no vídeo se você curtir, dá uma clicadinha no sininho para você receber as notificações das nossas publicações, que vem muita coisa legal por aí, tá bom? Vamos papear! E aí, pessoal, belezinha? Deixa eu falar com você um assunto que hoje, agora há pouco, eu estava conversando com uma aluna e ela estava com essa preocupação. Puxa, Delfis, mas eu não sei muitas palavras assim difíceis, né? Sofisticadas. Eu acho que o apresentador tem que ter esse vocabulário refinado e tal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que você fala, a mensagem que você dá, que é o conteúdo, e a forma com que você apresenta, ela sempre é produzida, ela é criada na mente do apresentador de uma forma customizada, personalizada, porque ela tem que levar em conta onde ela vai estar apresentando aquilo, para quem ela vai estar apresentando aquilo, para que ela vai estar apresentando aquilo e em que situação, né? Qual é a demanda, a necessidade daquele ato de comunicação. Parece uma coisa complexa, você fala, pô, mas caramba, que cara chato. Tem youtuber aí que abre a câmera e sai falando, tem apresentador que abre a câmera e sai falando, mas é para fazer isso mesmo. Esse trabalho todo que eu tô te falando é de bastidor, é até inconsciente, né? Ele vai se tornando a mente da gente vai ficando tão prática em alinhar os elementos da comunicação que você não pensa mais nisso. Eu tô aqui destrinchando esse pensamento, abrindo ele aqui, mas isso a gente vai fazer naturalmente, já faz naturalmente quem está acostumado a se comunicar, tá bom? Mas tudo isso tem que ser levado em conta. Então assim, eu preciso ter um vocabulário todo difícil, todo rebuscado? Talvez, se você for falar para um público especialista naquele determinado assunto, então você vai ter que ter um vocabulário técnico, porque a situação pede. Nesses casos, não tem como fugir disso, obviamente. Aí você tem o quê? Tem que aprender o vocabulário técnico, tem que aprender as palavras que são necessárias para falar para aquele tipo de público. Mas olha, eu vou te falar que isso são casos isolados, né? Na maioria das vezes, a gente procura as palavras claras, mais diretas, mais conhecidas, mais populares, para que a maioria das pessoas entenda a gente. Porque de que adianta você falar para 2.000 pessoas, 200.000 pessoas e ser entendida por 10%, 5% dessas pessoas. O resto fica ali boiando, né? Fica ali olhando e não consegue assimilar nada, né? Foi o tempo em que o político tinha que falar difícil, que o médico falava difícil para o paciente não entender e ele também não explicava, né? Não, hoje as pessoas querem saber, elas querem entender e fazem muito bem. E o comunicador tem que buscar clareza, tem que buscar ser direto, eficiente naquilo que faz. Outro dia eu estava vendo aí um especial que foi feito em homenagem ao Silvio Santos, né? Quando ele fez 85 anos, faz uns 5 anos, né? Faz 5 anos, e estava dando depoimento lá o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que quando foi feito lá o plano econômico, né? Era um plano de certa complexidade, né? Falava da URV, que era aquela unidade, né? Monetária e tal, aquilo era super complexo. E ele decidiu ir explicar isso no programa Silvio Santos, uma audiência incrível. Então ele foi pensando como é que as pessoas vão entender isso. E aí ele fez o quê? Foi explicar primeiro para o Silvio, nos bastidores. Aí o Silvio ouviu, perguntou mais outra coisa, falou um pouco para o Fernando Henrique Cardoso e tal, e de repente eles foram para o palco. Chegou lá no palco, ele deu uma explicação claríssima para o público. O Fernando Henrique ficou
bobo de ver assim como tudo aquilo que parecia tão complicado ficou tão simples na boca de um mestre como o Silvio Santos, sem dúvida, né, o maior apresentador que a gente tem aí na história da TV brasileira e do mundo, sem dúvida alguma, um dos maiores do mundo, isso eu falo sem medo de errar. Ele explicou simples. Por quê? Porque ele é um comunicador popular, ele sabe como as pessoas vão entender e ele traduz, ele transcodifica aquilo para uma linguagem muito fácil. Então você quer arte melhor do que essa? Né? De que adianta você ter um conhecimento, o próprio Fernando Henrique falou isso, ele tinha um conhecimento de tudo, ele havia criado aquele plano, ele era ministro da Economia na época, mas ele não sabia explicar daquilo de uma forma tão clara como fez um leigo em economia que é o Silvio Santos, mas é um expert em população, em comunicação. Então ele levou aquilo para o povo todo e todo mundo entendeu na forma que ele colocou. Essa sim é a ferramenta da comunicação sendo exercida de forma plena, né, atingindo o maior número de pessoas. Então, só para você entender, né, essa pergunta dessa aluna, eu preciso ter um vocabulário rebuscado? Não, você vai precisar ter um vocabulário rebuscado ou técnico quando você for falar especificamente para um público que é técnico. Tá? E aí então esse público vai exigir praticamente que você tenha essa linguagem técnica em determinados momentos, porque até mesmo para esse público técnico, se você souber essa arte de simplificar, esse público vai entender também e um ou outro pode falar, mas ele não está usando vocabulário técnico, né, por uma questão intelectual qualquer. Mas esse público também vai entender se você souber traduzir aquilo para uma forma bastante simples. É que para um público que é técnico, especialista naquilo, não há essa necessidade, né, na maioria das vezes, de você ter que traduzir um assunto que eles já conhecem muito bem. Tá explicado? Então não procure palavras difíceis, procure clareza naquilo que você fala, né? Procure explicar muito bem aquilo que você pretende passar para as outras pessoas. Simples assim. Valeu!